Olá, meus alunos. Aqui é o professor Emerson e eu vim aqui para fazer a correção de duas questões de língua portuguesa com vocês. A primeira coisa que eu quero que vocês observem, que observem obviamente muito bem, é o cartoon que está diante de nós. A mãe está na pia, não é, no balcão, lavando os pratos e diz assim: Filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. O garoto que tem o prato posto à mesa está olhando pela janela lá para fora e vê um cidadão que está colocando agrotóxico nas hortaliças as quais ele está comendo naquele momento, ou que estão postas para serem comidas por ele. E aí é óbvio que ele percebe que as hortaliças que estão sendo regadas a agrotóxico lá fora, substância cancerígena, que prejudica obviamente a saúde, né? Que aquela imagem que está lá fora não conversa, não dialoga, não converge com a imagem, aquilo que a mãe está falando. Pois bem, esta questão que está diante de vocês aqui é uma questão elaborada por mim e diz o seguinte: cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo, analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. A partir da leitura da fala da mãe e considerando os estudos das classes gramaticais, podemos entender que, letra A, não há verbo, letra B, há apenas um substantivo, letra C, há apenas um adjetivo, letra D, há uma conjunção adversativa, letra E, uma das palavras não faz parte de nenhuma classe gramatical. Pois bem, nós já estudamos sobre classes gramaticais, não é? Pelo menos eu citei as classes gramaticais e enfatizei a necessidade de vocês dominarem as classes gramaticais. E então vamos lá. Pois bem, não há verbo, na verdade há, não é? A mãe diz assim: come. Este é um verbo, então já não pode ser a letra A. Só lembrando que esse verbo está empregado no modo imperativo, tá? Modo imperativo é quando a gente dá uma ordem, faz um pedido, dá um conselho a alguém, enfim, isso aqui é um verbo no modo imperativo, verbo comer. Letra B, então não pode ser letra A, porque há verbo sim. Letra B, há apenas um substantivo. A gente tem logo no início o vocativo filhinho, e filhinho é um substantivo, e na sequência a gente tem a palavra salada, que é substantivo também. Então não há apenas um substantivo. Letra C, há apenas um adjetivo. A frase toda é: filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. Nós temos aqui a expressão saudável, que obviamente é um adjetivo, e há apenas esse adjetivo aqui. Para você tirar a prova dos 9, você olha o advérbio que está antes dele, o mais. Advérbio é uma palavra que nós usamos para modificar o sentido de um verbo, o sentido de um adjetivo ou um sentido de outro advérbio. Nesse caso, o advérbio mais está sendo usado para modificar o sentido do adjetivo, o sentido da palavra saudável, tá? Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Na letra D, diz que há uma conjunção adversativa. Talvez alguns possam ter confundido o mais com a conjunção adversativa, mas conjunção adversativa é o mais sem o i. O mais com o i não é uma conjunção, tá? É um advérbio. Na letra E, diz: uma das palavras não faz parte de nenhuma classe gramatical. Todas as palavras da língua portuguesa fazem parte de uma das 10 classes gramaticais. Então não existe palavra fora das 10 classes gramaticais. Compreendem?
Na outra questão, que foi uma questão adaptada de 2019.2 do Instituto Federal de Pernambuco, diz o seguinte: considerando que o cartoon é um gênero composto por linguagem verbal e por imagem, a fim de estimular a reflexão acerca de questões relacionadas ao comportamento humano e às situações do cotidiano, assinale a alternativa correta no que diz respeito à mensagem que se pode compreender a partir da leitura. Então, isso aqui, essa é uma questão de interpretação de texto, tá? A imagem que o garoto vê através da janela confirma que as verduras e os vegetais são sempre saudáveis. É óbvio que não, né? Se há agrotóxicos sendo empregados nas verduras e nos vegetais, é óbvio que não são sempre saudáveis. Aí na sequência diz: pois o uso de agrotóxicos garante que a lavoura esteja livre de pragas, que não é o que acontece, como nós bem sabemos, né? E a expressão do garoto na imagem prova exatamente a preocupação dele com essa questão dos agrotóxicos nos legumes e nas verduras. Letra B. Ao comparar o discurso da mãe, a imagem que vê pela janela, a expressão do garoto permite inferir que verduras e vegetais presentes na salada podem não ser saudáveis por estarem contaminados com agrotóxico. Exatamente isso. Por isso, a expressão dele, olha a fisionomia do garoto ao olhar para o agrotóxico. Negócio realmente muito complicado, né? Portanto, a alternativa correta é a B. Mas vamos ver a letra C. O objetivo do texto é mostrar que as mães, em geral, são preocupadas com a alimentação de seus filhos. Bom, embora muito provavelmente as mães em geral sejam realmente muito preocupadas com a questão da alimentação de seus filhos, não é o que a gente percebe necessariamente neste cartoon. Não tem como perceber as outras mães, mas única e exclusivamente essa mãe que de fato está preocupada com a saúde dos seus filhos, né, do seu filho, mas ignora o fato dos agrotóxicos existirem. Talvez ela parte do princípio de que é ruim com os vegetais, mas muito pior sem eles. Letra D. O texto transmite a ideia de que crianças não suportam comer salada, ainda que esse tipo de alimentação seja saudável. Absolutamente, não é? Não. Letra E. É intuito do texto indicar que a mãe não se importa com o modo como os alimentos são produzidos. Apenas o filho está preocupado com isso. Na verdade, não é essa a questão, tá? Necessariamente. Não que ela esteja totalmente errada, mas a alternativa aqui de fato está mais correta porque fala exatamente sobre aquela questão que é central no cartoon, é a alternativa B de bola, ok? Deus abençoe vocês. Forte abraço e até a próxima.